muito bem que não adianta nada ser a maior operadora de telefonia celular da América Latina se não for também a melhor para você. É por isso que, além dos melhores planos e ofertas, a Claro oferece sempre as maiores vantagens, até para quem ainda não é cliente. Tá duvidando? Então, olha só, trazendo seu número para Claro, você ganha um moderno Samsung Galaxy no ilimitado 60. É isso mesmo, na Claro, portabilidade é igual a smartphone grátis para você. Isso que é vantagem, não é mesmo? Então aproveite essa oferta para trazer logo o seu número e ser cliente da Claro. Só a maior da América Latina pode oferecer as maiores vantagens para você e para todo mundo que faz questão de ter sempre o melhor em serviços e promoções. Não se esqueça, smartphone Galaxy Y inteiramente grátis para você falar com todo mundo só na Claro. Aproveite, promoção válida até dia 30 de novembro. Confira o regulamento no site. Claro, compartilhe cada momento. E agora nós vamos ao vivo ao Fórum de Contagem, onde o ex-goleiro do Atlético, Bruno Fernandes, e outros 4 acusados do desaparecimento e morte de Elisa Samúdio estavam sendo julgados. Camila Leste, boa tarde. O que mudou por aí hoje? Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos. Olha só, as coisas por aqui mudam o tempo todo, viu, Letícia? O julgamento do goleiro Bruno foi desmembrado do processo. Inicialmente foi marcado para o dia 21 de janeiro. Mas agora há pouco os advogados estiveram por aqui e falaram pra gente que esse julgamento foi remarcado para o dia 3 de março. Será feito, então, os julgamentos de Bruno, do goleiro Bruno, do Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, e da ex-mulher dele, Daiane Rodrigues. Estão sendo julgados agora, então, somente Luiz Henrique Romão Macarrão, que era o braço direito de Bruno, e a ex-namorada dele, Fernanda Gomes Castro. Os advogados do Bruno conseguiram esse adiamento, alegando que esse novo defensor, o Lúcio Adolfo, que assumiu o caso hoje de manhã, não tinha ainda estudado o processo, esse processo que tem aí mais de 15 mil páginas, portanto, ele pediu um tempo para ter conhecimento maior do processo. Quem está lá dentro agora depondo é a mãe de Elisa, Sônia Moura. Ela está chorando bastante, viu, Letícia? E disse que a filha dela, Elisa Samúdio, jamais abandonaria o filho Bruninho, que ela mataria e morreria pelo filho, mas que ela não abandonaria ele. Neste momento aqui está bastante movimentado, porque os advogados do goleiro Bruno, o Francisco Simin e o Lúcio Adolfo, acabaram de sair aqui, mas por enquanto eles não querem falar com a imprensa, falaram apenas que não é uma manobra esse adiamento do julgamento do Bruno, que é apenas uma tentativa de conseguir conhecer melhor esse processo. É um processo muito longo, a gente sabe disso, né? Eu volto com você. Obrigada, Camila. Boa tarde, bom trabalho. O goleiro Bruno teve um começo tão promissor no Atlético, não é? Chamou a atenção de vários clubes do Brasil. E o reserva dele, na época, era um rapaz chamado Diego Alves. Logo que o Bruno foi negociado, o Diego assumiu a titularidade no Atlético. Mas de lá pra cá, muita coisa mudou. Hoje, Diego é titular do Valência, que é um dos principais times da Espanha, e é titular também da seleção brasileira. Bruno estava sendo julgado por sequestro, cárcere privado, homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Acompanhe essa reportagem especial do jornalismo da Band. 2 promessas que viraram realidade na meta atleticana. Goleiros com começos de carreiras semelhantes e caminhos completamente diferentes. Diego Alves e Bruno Fernandes. Um é titular da seleção brasileira, o outro estampa as páginas policiais. E foi aqui, na cidade do Galo, onde Bruno e Diego se encontraram. Eles eram os goleiros das categorias de base do Atlético e companheiros de quarto nas concentrações. Em 2005, foram chamados para fazer parte dos profissionais do clube. Bruno fez sucesso primeiro. Assumiu a titularidade no momento mais complicado da história do Atlético, quando a equipe estava praticamente rebaixada no Brasileirão de 2005. Defendeu até pênalti de Romário. Era apenas o começo de uma carreira promissora. No ano seguinte, após a disputa do Campeonato Mineiro, Bruno foi negociado para o Corinthians e em seguida para o Flamengo. A saída abriu espaço para Diego, que com grandes atuações foi campeão da Série B em 2006 e campeão mineiro em 2007. Rapidamente, chamou a atenção do futebol europeu e foi negociado para o Almeria da Espanha. Entre 2007 e 2010, os goleiros viraram ídolos de suas equipes.
Bruno conquistou títulos importantes pelo Flamengo, como o Campeonato Brasileiro de 2009. Robertinho, hoje preparador de goleiros do Cruzeiro, trabalhou com ele no time carioca. Presenciou de perto a categoria do goleiro. Bruno era um profissional exemplar. Chegava sempre um pouco mais cedo, treinávamos, saíamos depois, era sempre o último a sair de campo, gostava muito de trabalhar. Era um profissional super dedicado. Como um goleiro assim, muito acima da média, que resolvia realmente o problema lá debaixo do gol. E era muito respeitado pelas atuações, né? Era um goleiro bastante líder e uma liderança bastante positiva dentro do grupo. Entre 2010 e 2011, Diego e Bruno levaram as carreiras para caminhos diferentes. Diego foi negociado para o Valência, um dos principais times da Espanha. Já Bruno teve a prisão preventiva decretada pelo desaparecimento e morte de Elisa Samúdio. E hoje, aqui no Fórum de Contagem, é mais um dia de julgamento sobre o caso que parece sem solução. O caso veio à tona quando Bruno estava sendo negociado para o Milan da Itália, um dos times mais vencedores do mundo. Robertinho lamenta a situação e acredita na inocência do goleiro. A convivência que eu tive com o Bruno, eu acho que ele não era capaz de fazer uma coisa dessa. Era um cara muito legal, um cara muito parceiro. Robertinho também visitou Bruno na cadeia. Viu o ex-goleiro do Atlético tranquilo e com pensamento de retomar a carreira. Eu visitei uma vez só e fora isso, mais nada. Conheço a Daiane, as filhas dele. Disse que sonhava em sair de lá para voltar a seguir a sua carreira, cuidar da sua família. Bruno e Diego, dois goleiros que atingiram o sucesso, mas apenas um conseguiu se manter como destaque no mundo do futebol. O outro foi para as páginas policiais, né? Um caso do sonho de ser jogador de futebol que acabou se transformando num enorme pesadelo. É verdade, eu acompanhei os dois, né, na época do Atlético, o Bruno e o Diego. Eu tive várias conversas com o Bruno, a gente fica chateado, né? Mas eu acho que aí agora tem que definir a situação, se realmente ele é culpado ou não, se vai poder voltar a jogar futebol novamente, a gente fica nessa expectativa. É uma pena, mas aconteceu. Interessante que quando o Darley machucou, o Bruno teve uma chance e começou arrebentando, começou pegando tudo. Ao contrário do Diego Alves, que quando teve a chance dele, começou falhando no Atlético Fortaleza de 2005, o Atlético tomou 3 gols em 10 minutos. Interessante, como um começou por baixo, outro começou por cima, e as carreiras se inverteram. Eu conversei com o Bruno em janeiro de 2006 e conversei com o Diego Alves esse ano aqui no Golaçô. Desejo o melhor para os dois, independente se estiver errado ou não, Bruno. Melhoras na vida aí. Bom, ele é possivelmente o jogador mais pressionado do Atlético. O meio-atacante Guilherme diz que não pretende sair do clube e que a chegada de Ronaldinho Gaúcho prejudicou seu desempenho. Mais uma vez, Guilherme na coletiva. Mais uma vez, Guilherme buscando explicações pelas fracas atuações. No último domingo, contra o Atlético Goianiense, o jogador foi substituído no intervalo. Cada um faz sua justiça. Eu tenho a minha forma de pensar. Eu tenho a minha autocrítica e ela é bem balanceada, porque, como todos sabem, tem sido uma função nova. Vou continuar falando isso. Guilherme fez as melhores partidas no Galo jogando no meio-campo, na armação da jogada. Mas ali, naquela posição tem simplesmente Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldo não tem culpa nenhuma nisso. Ninguém tem culpa nenhuma nisso. Mas era justamente ali que eu estava jogando no Campeonato Mineiro. E, curiosamente, foi o melhor momento, né, vivido. Consegui, até mesmo machucado, ajudar a equipe nas finais do Mineiro. Aí depois fiquei fora, 8 rodadas, praticamente 2 meses. As coisas mudaram um pouco, aí eu tive já que, né, tentar outras alternativas. Explicações. E quando questionado sobre alguma negociação com outro clube, Guilherme, que tem contrato até 2015, se enrola e até esquece o que foi perguntado. Talvez essa crítica desse ano tenha sido mais voltada a essa situação, né? Um pouco mais atrás, ali para o lado direito. Mas... até esqueci aí
outra pergunta. Você acha que vale a pena trocar de clube para poder voltar? Então, e talvez sim, mas muitas vezes não, porque tem que ser uma coisa boa para todo mundo. Sou um cara, né, que hoje eu sou casado, tenho uma filha, então nem sempre tomar decisões com cabeça quente, ou por isso ou por aquilo, resolve. E, sinceramente, eu não tenho pressa para sair, eu não acho que nem crítica e nem o torcedor cobrando assim, eu não me vejo pressionado a sair, o porquê de sair. Torcedor a gente conquista dentro de campo, daqui a pouco acho uma brechinha mais para frente ali, eu entro, faz um, faz dois, a gente nunca sabe, futebol é dinâmico, mas eu não me sinto pressionado e com essa obrigação de deixar o Atlético, não, eu não tenho um porquê. E o atacante Alisson do Cruzeiro teria sido oferecido ao Atlético, segundo Dimar Oliveira, da Rádio Esportes FM. O treinador Cuca, do Galo, pode até ter gostado da novidade, né? Que eles trabalharam juntos em 2010, na melhor fase do jogador, que foi artilheiro da Libertadores. O Atlético não mostrou muito interesse, não, e nada foi negociado ainda. O Alisson tem 24 anos, está no Cruzeiro desde julho de 2010 e teve o contrato prorrogado até o fim deste ano. Agora, a Bárbara tem mais novidades pra gente, né? Bárbara Vasconcelos, apresentadora da Rádio Esportes FM. O que você traz pra gente? Pois é, uma novidade que pode alegrar e muito o torcedor do Atlético, né? O Léo Gomide, que é setorista do Galo aqui na Esportes FM, ele trouxe a informação que o Atlético voltou a conversar com o Juninho Pernambucano, que não tem contrato mais com o Vasco, né? Claro, cumpre até o fim da temporada e depois acaba e não fica no time carioca. E por isso, o Atlético já voltando a conversar com o Juninho Pernambucano. Essa conversa aconteceu no meio do ano, não houve o fim, né, da conversa, porque o Ronaldinho Gaúcho veio pro Atlético. Agora, quem sabe, o Juninho Pernambucano, novo jogador do Galo pro ano que vem. Agora, imagina só, hein? O meio campo com o Juninho Pernambucano, que é um jogador experiente na idade, né? 30 e alguns anos, como disse o nosso Felipe Junqueira, mas é um jogador muito bom, um jogador que se cuida dentro e fora de campo. Então, seria uma ótima, hein? Um Atlético com Juninho Pernambucano e Ronaldinho Gaúcho. Beleza, valeu, Bárbara. Muito obrigada pela informação. Convoquei aqui os dois comentaristas da galera para a gente debater esse assunto, mas vou começar pelo Éder, diga. Primeiro, o Alisson, a entrevista dele na semana passada pegou muito mal. Ele falando que tem uma placa no tornozelo, com 6 parafusos. Isso aí, Alisson, você não deveria ter falado que pega mal, acho que o clube já começa a pensar 2 vezes, né? Agora, em relação ao Juninho Pernambucano, eu acho que não seria uma boa para o Atlético, não. O Juninho eu já vi aí no jogo Vasco aí com o Cruzeiro, Vasco contra o Atlético, já não tem mais aquela mesma força, não. Então eu acho que poderia vir jogadores mais novos, né? O futebol hoje também, além de ser muito dinâmico, tem muita força também. E o Juninho já está passando já o tempo dele, né? Então eu espero que o Atlético possa trazer jogadores de qualidade como o Juninho, mas também que tenha força também. É o que o Juninho não tem no momento. E o Fael deu um pulo, minha gente, quando ouviu essa opinião do Éder. Ficou surpreso? Olha só, o Golaço me dá o prazer de discordar do Éder Bomba. Tranquilo. O Juninho disputou com o Ronaldinho ali na revista Placar, bola de ouro até o fim agora do campeonato. Jogou muito o campeonato inteiro, é inteligente. Interessante que o Ronaldinho, no gráfico do Atlético ali, que mede quantos jogadores correm por jogo, o Ronaldinho é um dos que menos corre. Então isso prova que não é preciso muito gás e sim inteligência. O Juninho Pernambucano tem de sobra, é bem-vindo, ao contrário do Alisson, que eu quero longe do Atlético. Esquece isso, cara. Se o Cuca insistir, manda os dois embora, então. Pensei aí, o que você acha sobre a história do Alisson? O Alisson é o seguinte, né? O cara vestiu azul, o Calil já fica louco, né? Querendo trazer, né? O cara fica doido. Nossa. Vai te levar pra lá, ó, tá de Pois azul. tá querendo me levar pra lá daqui a pouco. Mas eu acho que o Alisson, ele tem que optar muito bem, ele tem que ver essa questão física dele. E eu acho que aí, se ele se recuperar plenamente, ele pode mostrar o futebol que ele sempre mostrou. Eu acho que nas mãos de um treinador competente, que não é o caso do Celso Roth, nem do Mancini, o Alisson pode voltar a render e fazer muitos gols. Tomara que ele fique e tomara que ele ainda volte ao bom e velho Alisson, artilheiro da Libertadores. Agora, a diferença de jogadores do Atlético pro Alisson. O jogador do Atlético ganha placa em campo, pelos gols. O Alisson tem placa no tornozelo. O Alisson, isso aí, ele foi mal realmente nessa entrevista, mas foi um cara que teve uma fase muito boa no Cruzeiro. Eu mesmo falei muito bem dele aqui. Só que ele voltou depois da contusão e não jogou como foi anteriormente. Vamos pro intervalo, Golaço volta já já.